Sou pastor Edilmar, da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, que é, na verdade, a extensão da sua família. E é um privilégio poder chegar até você através desse vídeo. Muito obrigado. É um privilégio nós nos reunirmos na casa do Senhor. Eu poderia dizer com toda segurança, se eu fosse embora agora, eu já estava abençoado. Porque eu creio nas promessas de Deus. Na viagem que fizemos este final de semana, olhando a providência de Deus, Davi está ali sorrindo, nós estávamos sorrindo aqui agora também. Quanto que Deus é precioso conosco. Maravilhoso. A gente fica perplexo diante de tantas coisas que ainda Deus tem preparado nessa igreja. E você precisa entender isso, meu amado. Minha amada, abrace isso com segurança, em nome de Jesus. Participe, compartilhe, faça parte de projetos, dê sua opinião, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fico feliz pelas multiplicações. Eu fui castigado essa semana. Como eu não fui nas duas primeiras, eu não podia ir nas duas outras. Aí eu falei, e agora? Como é que eu faço? Eu espero que da quinta em diante eu possa estar presente, então, diante deste banquete. Amém? Com alegria também no meu coração, eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor Jesus, lá no texto de Isaías, no capítulo de número 38, aonde eu quero ler com você, dos versos 9 até o 20, o cântico de Ezequias. Essa experiência vivida por este homem de Deus, diante da dor, do tormento, Deus então o abençoou. E quero falar de um tema que eu ouvi várias vezes, mas marcou meu coração no ano de 2003, no seminário, foi meu último ano, concluindo já o curso, onde o pastor Hélio de Oliveira, hoje pastor da Igreja Central, também em Goiânia, pastor de prática de pregação no seminário até hoje, e de homilética, e ele então falou sobre sofrimento, e como aprender com o sofrimento, como lidar com este momento de dificuldade. Essa semana em Goiás, nós fomos visitados com duas mortes de um cantor famoso e de sua namorada aos 19 anos, mas não foi pela morte do famoso, 60 mil pessoas visitando o velório, que me chamou a atenção. O testemunho das mães, da perda pela dor dos seus filhos, diante daquele momento, no qual todos nós passamos por algum motivo. Interessante, queridos. E eu quero ler primeiro esse texto, para depois nós continuarmos. Eu prometo não falar muito, em nome de Jesus, portanto, mas é preciso que nós entendamos diante desse texto. Cântico de Ezequias. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido, e disse: em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Quero só pedir desculpa, o texto lá está 39, você volta de 38. Corrigiu aí? Amém? É porque eu anotei errado, mas não consertei depois que eu cheguei. Mas no versículo 11, eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida de urdidura. No dia da noite darás cabo de mim. Espero com paciência até madrugada, mas ele, como leão que quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Como andorinha ou grol, assim reverá, perdão, queridos, devido ao óculos que eu esqueci em casa. Gemia como a pomba, os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura,
Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, nem esperem em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Amém? Bendito seja. A história deste homem, ela é muito conhecida. Quando então Deus, agora diante desse contexto, quero aqui nessa introdução falar ao coração dos irmãos, qual seria a nossa reação ao recebermos algo ou uma notícia segura que alguma coisa vai acontecer na nossa vida daqui a pouco. Se alguém chegasse, um anjo do Senhor, e desse um recado a você ou a mim, dizendo: Edmar, nesta noite eu te busco, nesta noite eu pretendo que você venha ao meu encontro. Pensando nessa mensagem de final de semana, minha avó agora em novembro, ela completa 85 anos, e eu tenho a oportunidade de sempre estar com ela pelo vigor físico dela. Sempre ela vem à minha casa, eu estou também na dela. Mas eu sonhei que ela tinha morrido. Eu acordei assim, totalmente desnorteado. Mas não pode. Eu sentei na cama à noite, olhei para os lados, falei: será alguma coisa? Eu não sou uma pessoa que sonha. Sonho muito pouco, passo anos e anos sem sonhar. E sonhar com a minha avó, alguma coisa de extraordinário estava acontecendo. Descobri que ela não anda muito bem de saúde esses dias. Mas aquilo me incomodou, porque quando nós recebemos notícias de alguém que amamos, principalmente alguém que faz parte da nossa vida, neste contexto, nós nos alarmamos diante disso. E o contexto que nós temos aqui, diante do Senhor Jesus, é algo interessante, porque Deus manda um recado para Ezequias. Deus então, através de um profeta, ele fala ao coração daquele homem. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 38, naqueles dias, Ezequias ele adoeceu com uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso é notícia de se dar para alguém? Será que nós estamos preparados diante de um contexto como este? A reação que eu olho para Ezequias, o rosto, ele vira para a parede, ele olha para a parede como se dissesse: meu mundo agora acabou, diante dessa notícia. E ele então ora ao Senhor, como diz o texto, pedindo mais um tempo. Senhor, essa notícia me doeu muito, o Senhor manda me avisar que eu vou morrer. E o versículo 2 então diz que ele vira o rosto e ora ao Senhor, e ele lembra: peço-te, ele andei diante do Senhor com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E a palavra de Deus no versículo 3, ele termina dizendo que ele chorou muito. Ele chorou muito. Normalmente quem não está preparado para notícias como essa, a tendência é chorar. Queridos, por apenas 6 anos, Ezequias então ele reina Judá, foi levado ao cativeiro assírio. Ezequias começa o seu reinado com 25 anos de idade. Ele reina por até os 29 ali na cidade de Jerusalém. Logo depois a palavra de Deus diz que ele vive ainda 15 anos após a sua enfermidade, porque Deus aprove pela sua misericórdia trazer graça sobre a sua vida. Ele foi enviado para dar essa triste notícia, mas ele ainda agora tinha 39 anos. Até quando nós vamos esperar para fazer algo? Será que nós vamos esperar alguma notícia desagradável em algum contexto? Há uma proposição aqui nesse contexto, amados. O cântico de Ezequias nos mostra que ele aprende com a enfermidade mortal, e agora Deus o livra. O livramento de Deus vem sobre ele. E baseado nessas verdades, baseado então na afirmação que nós temos diante do texto sobre o livramento, eu gostaria de falar de 4 verdades que eu ouvi em 2003, que trouxe uma grande diferença para a minha vida espiritual.
Entre elas, a primeira, que Ezequias, ele aprendeu a não confiar no seu próprio vigor. É interessante quando nós olhamos esse contexto, lá no versículo 10 e 14, diz: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais, ou melhor, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Quando eu olho para Ezequias, e como qualquer um de nós, você que já alcançou talvez a minha idade, 45, 46 anos, já não é a mesma coisa, o vigor não é o mesmo, as caminhadas, as corridas, nós até pensamos, calculamos, estamos mais maduros, mas na hora do exercício, na hora do contexto, agora vamos ver o que acontece, já não atendemos mais, o nosso corpo já não atende mais como é devido. Nessa viagem provamos disso, passar uma noite acordada é difícil, para quem já passou 4 noites em claro, nos acampamentos de mocidade e adolescente. Eu tive que cochilar várias vezes dentro do carro, na viagem, não como motorista, mas como auxiliar, que não foi auxiliar, e que canseira na sexta-feira pela manhã. E eu disse a mim mesmo: jamais fique assim. Coisa estranha, não é? Mas é o cansaço da idade, o vigor já não é o mesmo. Interessante que Ezequias, ele disse, eu disse. A expressão aqui reflete atitude diante da vida, achar que nós controlamos a nossa vida e decidimos tudo. Porém é o oposto, a verdade disso é o oposto, porque nós até queremos, nós até desejamos, a não ser que Deus permita. Eu me lembro quando eu ia viajar, várias vezes, de manhã eu estou em tal lugar. Não funciona assim. A palavra que eu aprendi no Novo Testamento é permissão. Se Deus permitir, amanhã eu estarei em São Paulo. Se Deus permitir, amanhã eu estarei em Uberlândia. Mas é se Ele permitir. O coração do homem faz planos, mas a resposta dos lados do Senhor é que vem, ou seja, vem dele para mim. Portanto, quando eu olho, esse controle sobre o futuro, eu não tenho. O amanhã, o agora mesmo, um segundo daqui a pouco pertence ao Senhor. E eu olho para Ezequias, nós podemos encontrar com a morte a qualquer instante, como ele pôde encontrar, como ele foi avisado. E é terrível você receber a notícia dessa. A zeladora da cidade de São Miguel do Araguaia, na divisa do Mato Grosso, ela foi atropelada na porta da igreja. E nós fomos visitá-la. E ela então, em choro, olhou para o meu irmão, que é o pastor Edmilson Agostinho Santos, e disse: pastor, eu estou morrendo. Ele falou: também estou, irmão. Ele disse: pastor, eu vou morrer. Eu falei: também vou, meu irmão. Mas não é agora, é Deus que sabe. E ele começou brincando desse jeito, para dar um susto na irmã, e começou a dialogar com ela, porque ela estava sentindo muita dor. O motoqueiro que a pegou de jeito, que jogou ela longe. Ela era uma senhora leve, alta, magra, tipo Vinícius assim, jogou longe, não magro, o Vinícius é só alto. Então, quando nós olhamos aquele contexto, e a gente fica na cama ali olhando e dizendo: poxa, o que fazer agora diante de uma teoria como essa? A irmã está sentindo que vai morrer. Amados, nós olhamos a fragilidade agora, nosso mundo cai, a ficha cai, o cartão cai, a segurança da nossa vida agora se torna instável. Quantas das vezes nós saímos de casa, eu já passei muita dificuldade na estrada, talvez o Davi pelas suas viagens e outros mais, você tem que às vezes, devido às circunstâncias, sair pelo acostamento, fazer isso para não poder bater no caminhão, bater de frente com o carro, e tantas outras. Já fui acidentado por 2 vezes, uma delas foi grave, aqui na cidade de Uberlândia, no viaduto, logo na saída ali para Araguari. Quase foi proteção de Deus. Minha esposa estava grávida da Tainá, me lembro nessa época. Cheguei em casa com os 2 dentes quebrados, um galo na testa, o Corsa, que era um Corcel 71 que eu tinha, todo arrebentado. Mas o mais ainda era poder não assustar minha esposa. Mas aquele dia eu fui visitado por uma menina, e ela disse o seguinte: olha, eu moro no 4º andar deste prédio, nenhum farol de carro foi na minha casa, a não ser o seu, nesses anos todos que eu moro aqui. Você que é o motorista? Eu sou. Ela olhou, eu não tinha visto ainda aquele momento de nervosismo, e eu disse: olha, eu preciso avisar a minha esposa, que eu fui na rodovia federal, tinha que chamar a polícia e tudo, e foi um momento muito angustiante chegar em casa. E ela grávida, eu olhei para ela olhava para mim, eu não tinha palavras, ela também, e ela só perguntou: está tudo bem?
Eu falei, tá, né, com aquele sorriso, né? Foi muito interessante, mas uma dor no meu coração tremenda, a cabeça doía, né? Mas eu queria preservar a Tainá, que hoje é minha filha de 20 anos, e também a esposa pela notícia. Porque nem toda notícia que chega até nós é agradável, ela pode nos trazer sofrimento. Queridos, nós estamos então fazendo a apologia à catástrofe? Não, mas nós precisamos pensar nisso, colocar em evidência a possibilidade disso acontecer, portanto fazer um conserto. Você que chegou aqui hoje talvez com problema no relacionamento familiar, talvez com problema com os filhos, no trabalho, problemas financeiros, porque se nós formos montar uma lista, todos nós temos, é o momento de fazer então agora, diante de um momento talvez trágico, na verdade, também descontrolado desta noite, nós poderíamos dizer, Senhor, controla todo o meu ser, traz mudança, Senhor, põe a tua mão sobre mim, protege-me, não permita que tal tragédia ou amargura visite a minha vida. E diante desse contexto, nós encontramos Ezequias. Ezequias ainda ele estava em pleno vigor, não foi só pelo que ele disse. Interessante, porque nós olhamos o texto que fala que ele estava num momento da sua vida muito especial. Estava liderando Judá, né? Invadiu ali Senequeribe, o exército naquele momento invadiu Jerusalém com suas flechas, seus muros, tudo aconteceu. Senequeribe foi morto, né? Uma única flecha com seus muros. Tudo isso estava acontecendo de uma forma extraordinária na vida de Ezequias. E no momento agora chega uma notícia como essa: ameaça, proteção maravilhosa de Deus. Ezequias estava satisfeito? Sim, estava satisfeito com Deus, com o seu reinado, com a sua família. Você está satisfeito com tudo isso? Você levanta de manhã na segunda-feira e diz, olha, estou indo para o meu trabalho, aonde eu tiro o meu sustento, aonde eu tenho meus amigos, aonde eu oro com o meu patrão, com a minha patroa, é aonde eu tiro, não é, todos os momentos felizes da minha vida. Será que nós temos pensado dessa forma? Você está feliz? É o pleno vigor, pelo roubado estou. De manhã pode estar tudo bem, de repente à tarde não. Ezequias percebeu de repente que precisava fazer qualquer coisa, sua vida estava no fim. Não dá para fazer muita coisa quando você ganha um recado desse, porque a reação é diversa. O mais desesperador é tudo aquilo que está fora de nosso controle. O próprio Deus, Ele manda o recado. Já não sou eu mais, eu pensei que amanhã eu estaria vivo, agora Deus manda alguém me avisar que amanhã não estarei. Fugiu. Eu não poderia acreditar num momento como este de segurança. Mas Ezequias nos ensina outra coisa: todos os vínculos serão quebrados aonde? Na morte. Com os homens, com Deus, querido. Tudo será quebrado, em todas as circunstâncias. Nós temos aqui um tecelão. Quem é? Eu olho para Salmo e diz, tu me teceste. Quem me fez? Foi o Senhor. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que provê todas as coisas. E eu olho, a morte quebra todos esses vínculos, ela me separa de todas as coisas. Querido, diante da amargura, o importuno, apenas o coração é o verdadeiro refúgio. Como está o teu coração? Se Deus controla a minha vida, é diante das mudanças que Ele tem para nós que nós precisamos aprender a reagir. A coisa mais difícil é ficarmos alegres quando as coisas estão descontroladas. Você quer ver minha vida complicada quando eu estou mal financeiramente? O que acontece? Mas o pastor não fica mal financeiramente? É lógico que fica. Eu não sou de algumas denominações aí, eu ganho milhões. Estou no salário. De vez em quando a gente passa apertado. Ó, se não é os amigos, né? A gente liga. Irmão, deposita aí, depois eu te abençoo. Você já está me abençoando. É assim que funciona. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Por quê? As mudanças, a resposta decisiva vem de Deus. É Ele, a resposta final vem dEle. Você pode dizer diante de Ezequias talvez, por que Deus mudou? Deus é soberano, o tempo é dele. É Ele que diz, está na hora de ir, está na hora de ficar. Poderia muito bem ter dado 30, 40, 50 anos a mais para Ezequias. Não, deu 15. Deve ser diferente, né? Saber que eu vou viver 15 anos, 45, 60, mas dá nem para aposentar. Vou dar uma olhadinha. Como é que fica isso?
O Senhor, querido, ele diz: ó Senhor, eu ando o quê? Oprimido. Diante da amargura, ele estava dizendo: Senhor, eu ando oprimido. Se você olhar para a oração de Ezequias, é interessante como ele se coloca na presença do Senhor. Quando está tudo mal, para onde a gente vai? Na mamãe e no papai? Na sogra e no sogro? É a Deus, querido. Aí a gente aprende a voltar a fazer jejum, culto doméstico, né? Anda mais com calma no carro. Eu me lembro que eu tive um acidente de uma caminhonete, ela arrebentou todinha, e eu tive que parar na BR. Fui o primeiro a ver a caminhonete, que o guincho atirou de um espinhadeiro e julgou ela na estrada. Queridos, eu andei com calma assim, 60, 70, até Goiânia, uns 200 quilômetros. Eu vou correr mais nada, eu estava na toada boa, eu estava com pressa, né? Diante dos momentos como esse, você assusta a realidade do outro. Mas eu pude viver, porque eu vi, graças a Deus ninguém morreu naquele dia, mas a caminhonete acabou. E eu falei: vou correr nada. Testei o freio, dei seta para ver, tudo parado. Fiz aquele check-up quando vai trocar os documentos do carro, lá na beira do DBR. Medo do diferente, medo do que pode acontecer daqui a pouco. Quando eu falo isso, Ezequias, ele aprende a não confiar no seu próprio vigor. Mas eu vejo um outro Ezequias, que aprende a confiar somente na promessa de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a confiar na promessa de Deus. Se você olhar no versículo 15 e 16: que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Amém? Deveria ser oração de todos aqueles que estão acamados neste momento. Diante daquele momento, quando eu olho para Ezequias, eu olho para um homem agora totalmente confiante na promessa de Deus. E é interessante que ele diz o seguinte: como prometeu, assim fez. A promessa de Deus é fonte de quê? De consolo e também fonte de segurança. Porque a promessa de Deus, ela não falha. Promessa de Deus, ela não falha. Se Deus lhe prometeu, está na palavra, Ele cumpre com alegria, porque Ele tem prazer em servir os seus. Eu creio, em nome de Jesus. Mas há uma outra verdade, queridos, que eu aprendo com a confiança na promessa de Deus que Ezequias teve: tranquilidade, até mesmo diante da morte. Eu fui no velório do reverendo Otávio Cacheta, um dos pastores mais velhos de Goiás. Ele morreu no último culto dele. Ele ia jubilar após o culto, e foi jubilado, né? E morreu naquela noite, foi enterrado na segunda. Foi um dos velórios mais lindos que eu já fui em muitos maravilhosos. Foi uma noite de cânticos, E eu me lembro da sua esposa. Ele foi casado pela segunda vez, a primeira esposa faleceu, e ela disse o seguinte, não ele tinha morrido, né? E aí então ela olhou para ele e falou assim: olha, o pastor Cacheta vocês conhecem, mas o homem Cacheta, quem conhece sou eu. E este homem, ele era muito especial. E naquela noite, aquela mulher pregou, testemunhando daquilo que o Cacheta foi. Foi um dos maiores plantadores de igreja na região de Goiás. Um homem, pastor itinerante, evangelista, um homem humilde, um homem de Deus, né? Ele é irmão do Antônio Cacheta, que é o pastor que me substituiu na primeira igreja que eu trabalhei. É uma família totalmente abençoada pelo Senhor Jesus. Naquele dia, eu também pude entender uma realidade diante da morte, ter tranquilidade, porque eu tinha convicção de que o reverendo Cacheta estava Cacheta diante do Senhor Jesus. Tamanha prova. Família, teve choro sim, mas não teve escândalo, aqueles choros, né? Nada disso. Choro pela ausência do amor que aquela pessoa deixa, pelo exemplo de vida. E a tranquilidade diante da morte, até mesmo diante da morte. Quando Deus curou Ezequias, ele aprendeu a lidar com segurança os seus dias. Você que olhou comigo no versículo 15, diz: como prometeu, assim fez. Passarei o quê? Tranquilamente por todos os meus anos. Promessa de Deus. Ezequias entendeu isso. Ele se revestiu dessa realidade. O medo da morte, por um lado,
e a futilidade da autoconfiança logo depois. A promessa divina, ela é fonte de segurança, em nome de Jesus. Mas eu ainda aprendo uma terceira verdade aqui, quando eu falo da confiança da promessa de Deus na vida de Ezequias. Eu aprendo que a vontade de Deus, ela é soberana. Mesmo que Ezequias naquele momento, suponhamos que ficou doido, não, eu quero morrer agora. Ele ia viver 15 anos, porque a soberania de Deus está acima. Já que você quer morrer, além dos 15 eu vou te dar mais 15. Deus podia fazer isso com ele. Porque o Senhor Jesus parece que ele brinca conosco de uma forma muito tranquila. Ele chega no paralítico e pergunta: o que é que você quer que eu faça? Ele chega no surdo e diz: o que é que tu queres que eu faça? Eu quero ouvir, ué. Um mudo, quero falar. Não é assim? Mas sempre ele pergunta, porque ele quer ouvir isso de nós. E a vontade de Deus, nós percebemos aqui, pela disposição que nós temos nos decretos que Deus tem para a nossa vida. Cada dia está contado, nada acontece por acaso na nossa vida. Todos os momentos, a vontade de Deus, nós dependemos dele. Por meio, os homens vivem de toda a dependência de Deus. A dependência da vontade de Deus é a base de tudo. Não foge, não foge. Amados, é interessante que o cântico de Ezequias foi a promessa da cura, ou seja, que ele recebeu. Diz o texto, esse cântico de Ezequias foi composto quando ele recebeu a promessa da cura, e não depois que ela foi efetuada. Mas quando ele recebeu a promessa, ele compôs o cântico. Ele nem curado ainda tinha sido. Amados, isso demonstra a vontade de Deus e a promessa de Deus sendo produzida com segurança na dependência que nós temos dele, mesmo quando a enfermidade ainda não foi dissipada. Eu preciso sempre me submeter à vontade de Deus, por três coisas. Glória a Deus. A primeira delas, eu preciso me submeter à vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana e justa. E outra coisa, decretiva, é ele que decreta, e distributiva, é ele que distribui. Ela é santa, mas também ela é verdadeira, em nome de Jesus. Por isso nós podemos crer na vontade de Deus para a nossa vida. Amados, por último, nosso tempo urge. Ezequias, ele aprendeu a encontrar paz na amargura. Já parou para pensar nisso? Por que reclamar diante das circunstâncias? Por que diante de tantos momentos das nossas vidas, nós passamos circunstâncias e reclamando? Nossa, a igreja está vivendo um momento difícil, lá na minha célula não sei o quê. Nós gastamos muito tempo falando de coisa ruim, sendo que nós poderíamos dedicar mais tempo falando de coisa boa. Concorda comigo? Queridos, o texto no versículo 17: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha o reconhecimento deste homem, quando ele diz: foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Dá para entender isso? Por isso que eu falo que crente é meio doido. E eu sou meio doido por Jesus, porque do jeito que eu penso não é o jeito que Deus pensa. O jeito que eu faço as minhas contas não é o jeito que é a conta de Deus. Talvez os motivos que eu fico sorrindo o dia todo não são os motivos de Deus. E eu fico imaginando, querido, que este homem, diante do texto, foi para minha paz que eu tive grande amargura. Dá para entender o oposto disso? Será que eu vou ter que passar por amargura, dificuldades, para poder ter paz no meu coração? Ezequias estava perto de um momento muito trágico, amargo, amargoso. Aprendeu agora que Deus podia transformar o mal em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as angústias. Como é difícil! Como é difícil! Tem um da minha família que diz: Edmar, eu não sei quando você está mal, cara, que você vive sorrindo. Eu falei: o dia que eu estiver sorrindo demais, tem alguma coisa errada. Porque não precisa ficar triste, já está difícil, vamos sorrir mais então.
dificuldades, nós encontramos lá no texto de Romanos 8, que todas elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amados, os 3 verbos que seguem aqui, é interessante, 3 verbos que nós encontramos nesse texto, e eu quero trazê-los aqui: amaste, livraste e lançaste. É interessante porque ele fala: amaste o quê? A minha alma, e me livra do quê? Da morte. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E tem uma coisa: Deus, Ele ama, Deus, Ele livra e Deus perdoa. Isso é maravilhoso demais. Todos os dias, como um pai que ama o seu filho, Ele nos perdoa. Por isso que o versículo de número 17 me dá essa segurança. Eu posso ficar tranquilo diante das dificuldades, diante daqueles momentos de aflições, diante do momento de sofrimento, porque Deus me ama, Ele me livra e me perdoa. Ele trata da nossa saúde, Ele trata da nossa alma, e agora também com os nossos pecados. Até com os meus pecados eu preciso aprender a viver. Não viver com eles, mas aprender com eles. Deus, Ele ama, Ele livra e perdoa. Diga comigo: Deus, Ele ama, livra, perdoa. Agora vamos fazer de conta que tem 2.000 pessoas aqui dentro, que parece que tinha só 12. Vamos lá? Deus ama, livra, perdoa. Você crê nisso, querido? Amém. Então diga amém. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Não sabemos e nem podemos afirmar em nenhum momento, com segurança, a enfermidade de Ezequias era fruto de pecado. Não podemos. Mas podemos ver que Ezequias, ele enxergou a cura pela misericórdia de Deus sobre ele. Pela misericórdia de Deus. Eu posso entender isso em nome de Jesus. Eu não vou falar sobre o 4º ponto, mas eu quero ir lá na conclusão. Espero que você tenha entendido isso, em nome de Jesus. Queridos, o que eu aprendo então diante desse contexto de Ezequias? No versículo 15, que direi? Que direi diante de um momento como este? E a palavra de Deus nos ensina que quando Deus nos livra, o que podemos dizer? Só podemos dar testemunho daquilo que vivemos e aprendemos durante a nossa amargura. Não é assim? Irmão, mas eu passei por isso esses dias, mas agora eu estou desfrutando do amor de Deus. Nós aprendemos, mas enquanto nós estamos naquele momento, parece um caldeirão quando está fazendo feijoada. Vira uma coisa, nós nos desesperamos, tiramos os nossos olhos do foco, para podermos então depois voltarmos na pessoa de Deus e entender que só podemos dar testemunho e viver durante a amargura aquilo que aprendemos durante aquele contexto. Ele diz no versículo 17: foi para a minha paz que eu passei por este momento. Você imagina alguém no leito de enfermidade, você sabe o que eu estou dizendo. Nós temos pessoas aqui na igreja que vivem esse contexto, aí protegendo ali, ajudando, auxiliando pai, mãe, talvez esposo, sabe o tanto que é difícil. E a palavra de Deus diz que a paz não é um produto de mercado que você se compra ou que você vende, é o resultado da presença de Deus. Você não chega no supermercado, me dá um carrinho de paz aí, de primeira linha, de segunda linha, pesa 1 quilo de paz para mim, não existe. Mas é a presença de Deus nas nossas vidas. Ele nos dá paz, é o fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito Santo é paz. Portanto, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita e age em nós, e no meio de nós e por meio de nós, e vamos multiplicando, 17ª, 18ª, e aí vamos em nome de Jesus. Está entendendo isso? Amém? Você pode encontrar paz no meio da amargura. A palavra de Deus diz no Salmo 4, versículo 8, eu quero ler com você. Salmo 4, versículo 8, diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro. Em nome de Jesus. Eu tenho o privilégio de 45 anos, bem vivido, gordinho agora em total. Nunca briguei na minha vida, nunca apanhei, nunca bati, não sei o que é isso. Privilégio de Deus, não tenho inimigos, a não ser o diabo. Não sei o que é isso. Eu olho e falo para Deus sempre: que coisa boa, Senhor.
Aquelas vezes que meu pai me deu uma cintada, varada, me pôs de castigo, fez tanta coisa comigo, eu pude aprender algo que presta. Na época eu ficava chateado. O que foi, Edmaria? Nada não. Uma vez eu caí, amados. Alguém aqui já ficou no canto da parede com os braços abertos, virado para a parede? Eu fiquei. Eu caí porque eu dormi. Meu pai levanta, né? A gente estava aprendendo para que eu tivesse paz no meu coração. Eu tinha meus 9 anos. Eu era artista, muito artista. Chamado por alguns de capetinha, não tinha nada a ver, eu sempre fui anjo. Nunca tive do outro lado, não gosto. E eu olho para a palavra de Deus, queridos. Deus tinha algo na minha vida. Deus tem algo para a sua vida. Por último, o Senhor veio salvar-me. Diz o versículo 20, lá do texto que lemos. O Senhor veio salvar-me. O Senhor salvou, tratou com ele, foi até ele. Ele não poderia mais enxergar a vida como antes. Não tem como. Se Deus te dá uma nova chance, você não pode viver como antes, porque nova criatura eu sou. Eu não posso ter aquela vida do passado, velho homem, mas eu preciso ter uma nova natureza. Eu estava com Davi, eu concordo com ele. E interessante, a gente vai no congresso, a gente chega doidinho, pensando num monte de erro que a gente comete, um monte de coisa que a gente quer fazer. E aí vai passando os dias. Lembra quando você viaja? Nossa, Fortaleza é lindo. Nossa, lá em Gramado é maravilhoso. Aí passa uma semana, 2, você nem comenta mais, porque passou. A gente não pode perder isso. Tem que ter desejo todo dia. O outro tem que chegar e bater no ombro e dizer: Marcos, lembra da viagem? Opa, lembro. Depois de 30 dias, lembro. Sempre lembrando, reforçando. Por quê, querido? A nossa esperança repousa inteiramente nessa verdade. Deus veio até nós e Ele nos salvou. E eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para se colocar de pé e nós vamos orar. Queridos, aprenda com o sofrimento. Se é que você tem sofrido, que eu acredito que não, porque você não sabe o que é sofrimento. Nós vamos falar com Deus. Reverendo Elimar vai estar impetrando a bênção e despedindo da igreja logo depois. Eu quero agradecer pela sua paciência, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma noite, uma semana tremendamente abençoada. Sinta-se abraçado por esse que vos fala, em nome do Senhor Jesus. Pastor Agostinho, tá bom? Eu esqueci, eu queria ter colocado o nosso telefone que trocou, e-mail. Depois eu coloco para a igreja, você vai ver aí, tá? E outra coisa, me chame de Agostinho com toda a segurança, fique tranquilo. É o nome do meu bisavô. Eu não fico chateado de ser chamado de Agostinho, tá bom? Chega com tudo, Agostinho, viu? Faz igual, cadê o meu amigo Thiago? Ontem eu ri demais, porque a gente passou 2 dias juntos, ele já está me chamando de negão. Você acredita? Amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, soberano, Deus que cuida de nós nos momentos mais difíceis. O Senhor está do lado, como um refrigério, livrando-nos, tirando-nos, ó Deus, de nós mesmos e nos colocando à mercê da Tua vontade. Nos ensine cada dia, porque é promessa do Senhor, ó Deus, a viver felizes, mesmo em circunstâncias contrárias à nossa vontade, mas para o aprendizado da nossa vida. Viver contente em qualquer situação, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. E eu creio nessa promessa em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. E de paz.